Oi, quarto ano! Vamos então retomar a aula anterior com uma atividade prática bem legal e abordando as características das linhas que aprendemos na semana passada. Então vamos recapitular quais eram essas principais características. Então a primeira linha era a linha horizontal, onde a gente imagina que tem aquela linha do horizonte. A segunda era a linha vertical, a linha em pé. A terceira era a linha diagonal, a linha oblíqua. A quarta era a linha paralela, onde a gente tem as linhas paralelas à outra, uma do lado da outra. A quinta era a linha perpendicular, onde a gente tem a junção, onde uma se conecta na outra. A sexta é a linha poligonal fechada, onde nós temos uma forma geométrica, onde o primeiro ponto vai formar a linha e vai fechá-la. Então, o primeiro ponto vai terminar no último ponto. Já a sétima foi a linha poligonal aberta, então ela não tem a necessidade de ser fechada. Então, as formas elas não vão ficar por completo. Também vimos as linhas curvas, então onduladas, então a gente tem aquela ondulação. Também vimos o espiral. O espiral ele é a linha curva, mas ele pressupõe de um ponto e desse ponto ele vai abrindo e vai terminar num outro ponto. E o último foi a curva fechada. Então, nós vamos ter o primeiro ponto, vai formar as curvas em modo aleatório e vai encontrar com o primeiro ponto e vai fechar essa forma, certo? Bom, então tudo isso nós vamos utilizar na atividade de hoje. Então, vamos ver os materiais que vamos utilizar. Uma folha sulfite ou qualquer outra folha e canetinha colorida. Bom, primeiro passo você vai desenhar um rosto bem no centro da folha, na parte inferior, na parte de baixo da folha. Segundo passo, contornar de canetinha preta. Passe a borracha para tirar o excesso do lápis e desenhe o rostinho, com os olhos, nariz e boca. Agora vamos iniciar o exercício das linhas. Vamos começar pelas linhas verticais. Linhas diagonais ou oblíquas. Linhas curvas. Linhas horizontais. Linhas paralelas.
linhas diagonais novamente ou linhas oblíquas, linhas quebradas. Vamos vir com as linhas perpendiculares, tá? Então, a gente vai primeiro fazer um traço e depois o outro. Então, começa primeiro na horizontal. E depois na vertical. Vamos estar cruzando as linhas. Lembre-se, as linhas agora eu vou incluir deste lado linhas curvas, onduladas. E aqui eu vou colocar outro efeito das poligonais abertas. Vou colocar mais um ondulado aqui, tá? E aqui eu vou fazer Agora vamos preencher esse outro bloco com espiral. Vamos repetir o processo do outro lado. Agora, curvas fechadas. Repetir a operação do outro lado. Na parte inferior da folha, na parte de baixo, nós vamos desenhar as linhas poligonais fechadas.
Agora é só colorir da maneira que você quiser. Bom, galera, a atividade ficou assim, né? Então a gente utilizou todas as linhas possíveis que aprendemos até então. Se vocês quiserem fazer de outra forma, né? Então, por exemplo, eu não quero usar a ondulação aqui, a curva aqui, eu quero fazer a curva aqui no meio. Pode também, tá? Não é necessário seguir de acordo com o que a professora fez. Vocês podem criar a interpretação de vocês, utilizando as linhas de formas diferentes, de formas distintas. No entanto, tem de ter todas as linhas, então são as 10, tudo bem? Não se esqueçam, as 10 linhas têm de estar presente nesse trabalho, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa muito importante antes de finalizar a aula, eu colori algumas partes. Se por acaso vocês quiserem colorir toda a folha, não tem problema. Quanto mais colorido, melhor. Eu pintei algumas partes para dar mais luminosidade, mas se vocês quiserem deixar colorido, não tem problema. É com vocês. Bom, é isso, gente. Então até a próxima aula. Beijos!